Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma aula da nossa Escola Bíblica e é bom poder ter você aqui conosco para juntos estudarmos a Palavra do Senhor. Esse é o nosso segundo estudo e louvamos a Deus porque tem nos permitido crescer em Cristo Jesus. E eu quero encorajar você a continuar estudando a Palavra de Deus diariamente, tendo seu momento devocional, a sua leitura bíblica, o seu momento de oração a sós com Deus. Isso é muito importante para a nossa edificação. Também encorajar você a ler as nossas lições. O arquivo você pode encontrar, baixar aqui na descrição desse link, ou então acompanhar nos grupos aí do WhatsApp. Se você quiser fazer parte de um desses grupos, basta você olhar aqui na descrição e entrar em um desses links, uma dessas turmas que nós temos, homens, mulheres, jovens, e fazer parte conosco desses estudos bíblicos que têm abençoado muito a nossa vida. Encorajar você também a participar das nossas aulas em tempo real através do aplicativo Meet. Então, uma dessas turmas, você nesses grupos vai encontrar o dia, o horário, onde terão as nossas aulas através do Meet. Ali você pode interagir com o professor e tirar suas dúvidas e compartilhar também algo que Deus tenha falado ao seu coração. Vamos ao estudo de hoje e nesse estudo nós vamos falar sobre a adversidade traz maturidade. Bom poder pensar sobre esse tema que é tão importante para a nossa vida como um todo, visto que a gente sempre vai enfrentar em algum momento adversidades em nossas vidas das mais variadas. E a Palavra de Deus tem assim ensinamentos preciosos para nos abençoar nesses tempos de adversidade em nossa vida, tanto trazendo respostas que muitas vezes inquietam o nosso coração, como também apontando o caminho para nos ajudar a vencer, a superar essas adversidades. Então quero contar com você até o final desse vídeo para que possamos juntos crescer e extrair lições importantes da Palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 16. E vamos ler então juntos esse texto. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Abriu aí? Então vamos juntos? Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A esperança é uma das virtudes mais importantes na nossa vida como cristãos. E algo que norteia sempre as Escrituras é a esperança que nós temos em Cristo Jesus. O que Deus queria que nós tivéssemos no nosso coração era uma viva esperança, exatamente para vencermos as lutas que nós enfrentamos ao longo desse tempo. E o apóstolo Paulo, quando a gente lê essa carta, não a carta, mas o ensino do apóstolo Paulo como um todo, a gente vai perceber que havia no coração dele uma viva esperança. Uma esperança arraigada em Cristo Jesus. E por mais que ele tivesse passado por várias provações, e aí a gente tem relatos nas Escrituras de vários momentos difíceis que Paulo ele enfrentou na sua vida, seja oposição das próprias igrejas que ele fundou, seja oposição de pessoas fora da igreja, sejam prisões, açoites, fomes. Então nas cartas a gente vai encontrar vários relatos de momentos difíceis que ele tem enfrentado. A gente tem um texto que é bem conhecido, que é a prisão do apóstolo Paulo lá em Filipos, quando ele e Silas, ali acorrentado dentro daquele calabouço, eles então oram a Deus e cantam ao Senhor e Deus opera maravilha naquele contexto, e Paulo não deixa, não foge daquele momento, mesmo tendo as correntes quebradas, mesmo as portas das prisões abertas, mas ele continua com a sua esperança em Cristo Jesus. Ao ser levado para Roma, ele passa por um grande naufrágio, ao ponto de quase perder a sua vida, mas ainda assim a sua esperança continuava firmada em Cristo Jesus. Então a gente vai encontrar isso de forma muito clara na experiência do apóstolo Paulo, e que é relatada nas cartas em que ele escreve e deixa para nós, mas sempre no seu coração a esperança. As adversidades não o desanimaram, não o abateram, não o levaram a ficar prostrado, mas as adversidades o tornou ainda mais forte, a crescer mais, a confiar mais no Senhor, porque ele sabia em quem ele acreditava, em quem estava depositando a sua fé e que sabia que era poderoso para o guardar e o ajudar. E quando a gente vive momentos assim, de fato, a gente cresce mais. E são nesses momentos que a nossa fé realmente é provada. São nesses momentos que a nossa vida espiritual ela realmente é confirmada. São momentos de adversidade. Momentos em que tudo está normal, a gente não
Não dá para a gente dizer como é a nossa fé. É até interessante que eu gosto sempre de lembrar, havia um pastor que ele dizia sempre o seguinte: a gente gosta de pedir ao Deus que nos dê mais fé. Mas sabe como que a nossa fé ela é testada? A nossa fé ela é testada em momentos de adversidades. Porque é nesse momento em que a gente mostra a nossa fé. Então, quando a gente pede mais fé, é lógico que a gente vai ter também momentos em que nós teremos a nossa fé experimentada. Por isso a adversidade, ela traz uma série de fatores que são importantes para a nossa vida. E que a Bíblia, ela traz algumas lições que nos ajudam a ter uma perspectiva correta sobre as adversidades e nos ajudam também a enfrentar essas adversidades. E é isso que a gente vai ver aqui nesses estudos de hoje. Vamos lá? Primeiro, a adversidade ela é inevitável. Não se esqueça disso. Em todas as Escrituras, nós vamos encontrar essa verdade muito clara. Isso acontece a partir do momento que o homem ele peca e desobedece a Deus. A partir desse ponto, o pecado ele passa a fazer parte da natureza humana e, como consequência do pecado, o sofrimento ele se torna real em todo ser humano. Então não existe um ser humano, uma pessoa na face da Terra que não tenha experimentado algum aspecto de adversidade na sua vida em algum momento. Talvez alguns experimentam de uma forma, outros experimentam de outra, mas todo ser humano experimenta de alguma maneira a adversidade na sua vida. Isso por conta do pecado, que traz as suas consequências, e a gente vai encontrar isso muito claro em toda a palavra do Senhor. Não tem um servo de Deus que não tenha enfrentado adversidade. A gente pode pegar desde Abraão, Moisés, Elias, Eliseu, Jó, Davi, Daniel e tantos outros. A gente vai encontrar sempre essas adversidades. A gente vai no Novo Testamento, a gente vai encontrar a mesma coisa. A gente vai encontrar os apóstolos, a gente vai encontrar outros personagens ali importantes que enfrentaram a adversidade e muitos experimentaram até mesmo a morte. A exemplo do nosso mestre que é Jesus. E se Jesus ele sofreu como sofreu, nós também sofreremos. E Jesus deixa um ensinamento muito importante para nós e não podemos nos esquecer disso. João capítulo 16, versículo 33. Abra esse texto que você vai perceber que a adversidade ela é inevitável na nossa vida. E Jesus nos ensinou sobre isso. João capítulo 16, versículo 33. E vai dizer assim esse texto: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Queridos, não caiam nessa história que muitas igrejas aí inventam de que o crente não tem adversidade, que o crente não passa problemas, que não passa lutas, que se a gente buscar a Deus, obedecer a Deus, fizer um sacrifício, a gente não vai passar por momentos difíceis, que a gente pode participar de campanha A ou campanha B, que a adversidade não vai chegar na nossa casa. Isso não é bíblico. E o que a gente pode aprender das Escrituras é que as aflições elas são inevitáveis. Talvez você já passou na sua vida momentos de aflição, momentos de adversidades. Talvez você esteja passando nesse tempo momentos de adversidades, mas com certeza, em algum tempo das nossas vidas, nós passaremos por eles. É certo que nesse tempo, todos nós estamos vivendo um momento de apreensão, um momento de incerteza, um momento de preocupações, um momento de adversidade. Muitos perderam seus entes queridos por conta do coronavírus, alguns estão internados, outros preocupados com o trabalho, com empresas que estão fechando, empregos, crise financeira. Então, muitos têm sofrido direto ou indiretamente a questão da pandemia que estamos vivendo. E aí precisamos olhar realmente para as Escrituras e entender que isso faz parte da nossa natureza humana e jamais querer resposta fora das Escrituras ou até mesmo pensar como nós somos servos de Deus e estamos sofrendo dessa forma. Sim, nós somos servos de Deus e sofreremos, assim como o nosso mestre sofreu, mas venceu. Assim também nós podemos encontrar paz em Cristo Jesus e também vencer. Uma outra questão que surge para nós e que muitas vezes incomoda o nosso coração é procurar entender de onde vêm essas adversidades. E olha só, a gente nem sempre vai conseguir trazer todas as respostas, mas a Bíblia apresenta um caminho para nós. E há algumas causas das adversidades que nós enfrentamos na nossa vida. É claro que todas as adversidades elas são fruto do pecado do homem lá no Jardim do Éden, que trouxe consequências inevitáveis para todos nós. Mas podemos pensar em algumas consequências que a gente sofre
entender as razões dessas consequências e talvez até conseguir tratar dessas consequências e até mesmo encontrar meios para superá-las quando a gente entende quais são as razões dessas consequências ou adversidades nas nossas vidas. Olha só, as adversidades elas podem surgir como fruto das nossas más escolhas. E aí muitas pessoas sofrem porque escolhem mal, porque tomam decisões e sofrem consequências por conta das suas decisões, de erros, de pecados e tantas outras coisas. Então muitas das nossas adversidades, problemas que enfrentamos, elas são fruto de nossas escolhas equivocadas. Uma outra razão, fonte das nossas adversidades, são outras pessoas, pessoas do nosso convívio, pessoas perto de nós ou até pessoas desconhecidas. A gente, por exemplo, um assalto, uma pessoa desconhecida e que acaba trazendo adversidade para a nossa vida, um homicídio, uma violência e qualquer outra coisa nesse sentido. Então são pessoas que estão à nossa volta. Se a gente olhar para o apóstolo Paulo, especialmente aqui na igreja de Corinto, ele sofreu muito com aqueles irmãos ali em Corinto, porque ele encontrou oposição, pessoas que o desprezavam, pessoas que valorizavam os superapóstolos e o criticavam. Então ele sofreu muito por conta daqueles irmãos ali, pessoas que ele amava, que ele devia dedicar a sua vida, e que trouxe sofrimento. E assim a gente encontra tantos outros. A gente encontra filhos que sofrem por causa dos pais, a gente encontra pais que sofrem por causa dos filhos, irmãos que sofrem por causa um dos outros, então por pessoas no trabalho. Então a gente vai encontrar isso, o sofrimento, a adversidade, vindo como fruto de outras pessoas. A gente também tem a adversidade que vem por conta do diabo, de Satanás. E aí a gente não pode cair em dois extremos. Eu sei que muitas pessoas acabam culpando o diabo por tudo quanto é tipo de coisa que acontece de ruim. Então muitos vão dizer, não, isso é o diabo, isso é o diabo, isso é Satanás, e culpam Satanás por todos os seus problemas. Esse é um equívoco. O outro equívoco é achar que Satanás não tem nada a ver com os nossos problemas, com as nossas lutas. Mas tem sim, muitas vezes, Satanás ele age para trazer sofrimento, dor, para nos distanciar de Deus, para trazer destruição, trazer morte. Esse é o papel dele. Satanás, ele quer de fato trazer ruína, destruição. E ele tem conseguido muito êxito em muitas vidas, em muitas pessoas. Tem causado destruição. E a gente precisa entender e não negligenciarmos o poder e a capacidade de atuação de Satanás. Às vezes a gente encontra alguns crentes que acham que ele tem o mesmo poder que Satanás tem. Mas isso não é bíblico, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai encontrar que Satanás, ele também tem poder. É claro que ele está debaixo do poder de Deus que tem todo o poder, nos céus e na terra, que é o Todo-Poderoso, e Satanás ele tem um poder limitado, mas ele é muito maior e mais poderoso do que os homens. E a gente não pode desconsiderar que muitas das nossas aflições é ação satânica sobre a nossa vida. Agora, em último, as adversidades, elas vêm também com parte de Deus. É uma ação divina para conosco. E Deus, ele faz isso também, muitas vezes, de uma forma para nos ensinar, para nos levar ao crescimento. E Deus, ele faz isso. Olha o povo de Israel. Deus levou o povo cativo. Deus trouxe sofrimento, trouxe prisões, separações de pais, de filhos e tantas outras coisas, destruição da própria Jerusalém. Deus estava agindo para o bem do povo e não podemos nos esquecer disso, que muitas vezes nós sofremos algumas consequências, adversidades da nossa vida, porque Deus ele está agindo no nosso favor. E a gente precisa confiar que Ele é soberano sobre todas as coisas e descansarmos no Senhor. Mas ainda essa lição, ela nos ajuda a entender que a adversidade ela também é pedagógica. E isso é importante para nós. Ao invés de procurarmos razões e até mesmo ficarmos na lamúria, reclamando dos problemas que nós temos, precisamos olhar para esse aspecto pedagógico que encontramos nas adversidades. E esse é um outro ensinamento que as Escrituras trazem de uma forma muito preciosa. E aí eu quero convidar você a ler o Salmo 119, verso 71. Olha o que o salmista ele vai nos dizer aqui nesse salmo e nesse verso tão precioso para nós. E assim como ele encontrou essa resposta para o seu coração, talvez seja a resposta que a gente está precisando nesse tempo em que enfrentamos adversidades nas nossas vidas. E ele vai dizer assim, versículo 71 do Salmo 119. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Olha que fé, que confiança, olha que reflexão que o salmista ele chegou.
foi para mim bom ser castigado, para que eu aprendesse os teus decretos. Ou seja, a adversidade, ela também é pedagógica, ela nos leva ao aprendizado. Primeiro, nos faz entender que nós somos fracos, frágeis, pó. A adversidade nos mostra isso. E aí, mais uma vez, eu quero trazer o exemplo do Covid-19. Um pequeno vírus, microscópio, ele foi capaz de paralisar nações poderosas, cientistas, exércitos, tudo mais, governos, economias, parou mundos, sejam nações desenvolvidas, subdesenvolvidas. Um pequeno vírus fez paralisar todo o mundo. Isso mostra a nossa fragilidade. E aí precisamos compreender isso. Somos pó. E é o que a Bíblia realmente apresenta para nós. Mas nos ajuda a confiar mais em Deus. A adversidade nos leva quebrantado aos pés de Cristo Jesus. Porque se nós não temos capacidade, somos impotentes diante das lutas que passamos, diante das adversidades, o que nos resta? Voltarmos para Deus. E aí eu quero ler mais um texto. Jonas no capítulo 2. Quando Jonas já estava no ventre do peixe, naquele sofrimento terrível, Jonas então se volta para Deus. E esse é um outro aprendizado que nós temos com a adversidade. Ela nos ensina a confiar mais em Deus. E diz assim o verso 2 do capítulo 2. Em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Do ventre, lá no ventre do peixe, naquele desespero, Jonas clama a Deus. E Deus ouve o seu clamor. A adversidade, ela é pedagógica, ela nos ensina, ela nos leva também ao crescimento. E isso, Tiago, ele vai nos ensinar e vai nos mostrar que nós saímos mais fortalecidos depois da adversidade. Tiago, capítulo 1, versículo 2, versículo 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Verso 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A adversidade, ela nos torna mais fortes. A adversidade, ela nos leva ao crescimento. A adversidade nos leva à aprovação de Deus. A adversidade nos faz experimentar a verdadeira felicidade. Bem-aventurado quando passar por várias provações. Quando a gente volta os nossos olhos para esse texto de Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18, a gente vai encontrar a razão pela qual Paulo ele sentia essa esperança e olhar para os problemas como coisas que eram passageiras e que não podia ser comparado com o que Deus haveria de trazer. Para ele, todo o sofrimento era momentâneo. Prisões, açoites, fomes, perseguições, para ele tudo isso era momentâneo. Leve e momentâneo. Sabe por quê? Porque ele se firmava naquilo que é eterno e não naquilo que é transitório. Quando os nossos olhos também se voltarem para aquilo que é eterno, nós vamos experimentar também esse peso de glória que cada vez mais nos fortalece para vivermos para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a passarmos pelas adversidades com confiança, com esperança em Cristo Jesus. Porque um dia Ele há de nos voltar e fará cessar todo o sofrimento. Enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, e Ele estará conosco para todo sempre. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és a nossa viva esperança. Quero Te pedir, ó Pai, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a confiarmos no Senhor mesmo nos momentos de maiores adversidades. Que em todo o tempo possamos ter a nossa confiança no Senhor, a olharmos aquilo que é eterno e não aquilo que é transitório, a aprendermos com as adversidades, que, ó Deus, possamos estar mais perto do Senhor e que possamos crescer ao passarmos por esses momentos em nossas vidas, ter a nossa fé fortalecida, nossa esperança ainda maior do Senhor, a termos paciência e aguardarmos em Ti a resposta para os nossos problemas. Ó Deus, entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.